Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Mídia e Saúde na TV. Este momento especial para compartilharmos as boas informações para a sua qualidade de vida. E para darmos continuidade nesse objetivo, hoje nós vamos falar sobre dependência química, procurando entender um pouco mais sobre causas, possíveis fatores associados e tratamentos para esse problema. Sobre esse assunto eu converso agora com o médico psiquiatra Tiago Fuentes. Doutor Tiago, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao Mídia e Saúde na TV. É um prazer sempre falar com você. Boa noite, Alderi. Boa noite a todos que estão nos assistindo, né? Mais uma vez, estou aqui e com muito prazer vamos tentar compartilhar ali um pouco desse conhecimento que a gente adquiriu nesse tempo para tirar as principais dúvidas do pessoal, né? Claro, claro. E esse é o objetivo, né, doutor? Transmitir boas informações para que as pessoas possam desfrutar de qualidade de vida. E diga-se passagem, né, esse tema, um tema preocupante, um assunto preocupante e que realmente complexo, né? E eu queria que, para a gente começar, doutor, eu queria que você fizesse, você comentasse sobre, se é possível dizer acerca de causas, fatores que podem desencadear, predisposição, porque assim, dependente químico, ele escolhe ser dependente químico, ele tem uma predisposição, algum fator que aconteceu, alguma circunstância que de repente serviu de gatilho para aquela pessoa desenvolver a dependência. Como que você analisa dentro dessas situações aí, doutor, desses aspectos? Boa pergunta e já vai direto no âmago da questão, né? É importante, assim, que todo mundo saiba que a dependência química é uma doença por si mesma, né? É uma doença. É uma doença, isso definitivamente, né? A gente entende que tem todos os fatores, né, para poder classificar como uma doença. Especificamente, a gente, na psiquiatria, acaba usando a terminologia de transtorno, mas seria quase que um sinônimo, mas quase tudo na psiquiatria a gente não chama de doença, a gente chama de transtorno, porque falta na psiquiatria o substrato das alterações cerebrais específicas de cada doença. Isso a gente não sabe ainda. As pesquisas estão evoluindo, a gente já sabe muito mais do que sabia 10 anos atrás, há 20 anos atrás, mas todos os mecanismos envolvidos não estão assim destrinchados, né? Então tudo que nós temos são teorias e um pouco ali do que as pesquisas nos trazem nesses últimos anos, nas pesquisas de campo. Mas assim, por que a gente classifica como uma doença, tá? Porque ela tem os seus fatores, ela tem os seus desencadeantes e ela tem mais ou menos um curso clínico semelhante. Então, eu sei, por exemplo, uma pessoa, e esse dado é muito importante, porque eu sei mais ou menos o que vai acontecer na média com uma pessoa que começa a usar droga com determinada idade e um determinado tipo de droga. Por exemplo, quem começa a usar maconha geralmente vai por um caminho, quem começa a usar cocaína geralmente vai por outro caminho, quem começa álcool vai por outro caminho. Então, a gente tem o curso clínico bem definido. Se nada foi feito, obviamente, e ele seguir nesse caminho. Mas, você está me fazendo uma pergunta que vai além disso, né? Você está me perguntando o que causa essa doença, né? Então, a gente vai ter que separar, como quase tudo na psiquiatria também, entre os fatores de risco, que são os fatores predisponentes, e os fatores de riscos, que são os fatores precipitantes. Então, às vezes eu escuto assim, tal pessoa começou a beber porque terminou com o namoro, né? Terminou um casamento, começou a beber e virou um abusador de álcool. Esse é um fator precipitante. Mas daí você vai conversar com a pessoa, o tio dele bebia, o avô bebia, o bisavô bebia. Esses são os fatores predisponentes. Essa pessoa tem uma genética favorável para o uso de álcool, por exemplo. Então, essa avaliação, né, tem outras também que estão envolvidas, né? Mas a gente pode começar classificando tudo aquilo que precipita o comportamento e tudo aquilo que predispõe a certo comportamento. Então, são os famosos fatores de risco. Isso que você acabou de dizer significa que são fatores associados, ou seja, a pessoa teve um problema, mas somado à predisposição, ele pode se tornar um dependente. Ou pode se tornar um dependente por um fator isoladamente. Então, há alguns anos atrás, teve uma pesquisa, assim, já faz uns 10 anos isso, teve uma pesquisa muito grande a respeito da parte genética nas famílias de pacientes que
tem alcoolismo, por exemplo, né? Então, eles conseguiram selecionar mais ou menos uns 8 genes que estariam predispondo essas pessoas ao alcoolismo. Só ter uma genética favorável não vai, assim, não é líquido e certo que a pessoa vai ter aquele problema. Porque se ela não se expor ao álcool, a genética dela nunca vai florescer. Então, ela vai ter esse fator de risco, mas ele não vai ter o álcool, porque então ele não vai ter problema com álcool. Mas o que acontece? Esse dado ele é importante para a gente prever aquela pessoa que futuramente vai ter um problema ou não. Muita gente conhece famílias em que o bisavô, o avô, o pai tiveram problema com álcool. Eu vou beber daí? Se meu avô, meu bisavô, meu pai tem problema com álcool, é muito provável que eu também vá ter se eu me expor. Então, existem indicativos. Existe sensor que pode ser sinais, ligado para despertar. Isso a gente está falando só do aspecto genético ainda, porque tem outros importantes. Por exemplo, é mais fácil alguns fatores relacionados à própria personalidade do sujeito. Por exemplo, tem pessoas que são mais abertas ao novo. Então, eles querem experimentar as coisas. Essa pessoa tem um risco maior do que aquelas pessoas que são mais recatadas. Contida. Falar, tem uma droga nova aqui, vamos experimentar. A pessoa, hein? Isso aí vai dar problema. Já outras pessoas, vamos lá, vamos começar. Quer ser o primeiro. Então, fatores ligados à própria personalidade. Tem outros fatores ligados a outros quadros que também são muito associados. Por exemplo, quem tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, ele tem um risco maior de ter dependência química. Porque ele tem um controle menor. A região no cérebro dele que faz o controle, ela é menos desenvolvida do que na população geral. Doutor, quais são os parâmetros para você classificar uma pessoa como dependente química? Existem critérios indicativos que te levam a falar essa pessoa, de fato, é um dependente químico? Existe. Se abrir os manuais diagnósticos, tá lá, bem exemplificadinho, todos. São 13 critérios, tá? Daí, dependendo da quantidade de critérios que você tem, você classifica aquilo como um transtorno por uso leve, moderado ou grave. Esses critérios, eles podem ser divididos, assim, em grupos, né? Então, tem o grupo, por exemplo, de baixo controle. Então, a pessoa, ela usa uma quantidade maior do que ela imaginava, né? Então, ela fala assim, não, vou sair com meus amigos e vou tomar 2 cervejas e já volto. Quando ele se dá conta, ele já tomou 8, 10. Então, ele não tem controle, né? Ou então, hoje eu não vou beber, mas mesmo assim não consegue não beber, né? Tem os critérios ligados à priorização. A pessoa começa a achar que aquela substância é mais importante que outras atividades na vida dela. Então, tem lá um almoço de família, a pessoa prefere ficar no bar com os amigos. Então, começa a priorizar a substância a outras questões na vida. Tem os critérios ligados também, assim, ao baixo rendimento, baixo desempenho. Chega atrasado no trabalho, leva muito tempo para se recuperar dos efeitos. Tem outros critérios de uso problemático. Então, a pessoa corre riscos, bate o carro, é preso, dependendo se for uma droga ilícita. E tem os critérios que são mais, assim, biológicos, que a gente fala, que a pessoa já começa a ter tolerância, que depois eu posso explicar, e abstinência. Então, quando você soma todos esses critérios, eu consigo dizer para você, olha, esse é um transtorno por uso de substância leve, moderado ou grave. A gente não usa mais o termo dependência. Ah, não? Depende do contexto, assim, o psiquiatra não usa mais, tá? Se você for no AA, né, ou no NA, que o AA é o Alcoólicos Anônimos e o NA é o Narcóticos Anônimos, eles vão usar muito o termo dependência, porque eles tem toda uma metodologia lá para evoluir com o tratamento deles. Então, e uma dessas metodologias é entender que realmente é dependente. Só que ele ficou um termo tão pesado que no meu consultório parece que eu tô apontando o dedo para a pessoa, sabe? Então a gente acaba suavizando um pouco. Então é transtorno por uso de substância. Então, transtorno por uso de álcool, transtorno por uso de nicotina, transtorno por uso de cocaína. Uhum. Por exemplo, às vezes as pessoas tornam até simplista o hábito, a bebida. Uma cervejinha esporadicamente, socialmente. Você acha que esse hábito do álcool, por exemplo, ele pode levar à dependência de outras substâncias? Porque, assim, de uma forma geral, as pessoas costumam ver
de uma forma mais tranquila. É só uma cervejinha, mas a pessoa bebe todo dia, né? Você vê risco nessa questão de uma bebida, a exemplo da cerveja, bebida alcoólica, levar a pessoa a desenvolver outros vícios, como, por exemplo, a droga ilícita, maconha, cocaína, enfim, outras drogas que existem por aí. Sim. Antes de responder isso, se você me permitir, porque você tocou num ponto bem sensível. As pessoas acham que a quantidade determina o vício ou não, mas não é a quantidade, é a repercussão. A pessoa pode tomar uma latinha por dia e ainda assim ter um transtorno por uso de álcool. Depende do que causa qual a influência que essa uma latinha tem na vida dele. Então, assim, tem uma dose segura? A gente pode falar disso também. Mas em nenhum dos critérios que eu citei, eu não citei todos, mas não tem quantidade. Então, assim, se eu usar um baseado por dia ou usar 3, faz diferença? Faz na hora que a gente vai tratar. Mas, assim, não é isso que determina ter a dependência ou não. Então, as pessoas têm que se desapegar dessa questão de quantidade. Principalmente quem usa, porque ele usa isso como uma justificativa. Claro. Fala, eu só tomo 2 latinhas por dia, só que 2 latinhas 7 dias na semana dá 14 na semana. Então, já é acima do limite, que é considerado, assim, meio que seguro pelas organizações. Doutor, não sei se eu te coloco em saia justa, mas eu vou te perguntar. Por exemplo, quando se fala em drogas ilícitas, vamos pegar a maconha. Tá. A impressão que dá do ponto de vista leigo ou popular é que a droga ilícita tem um efeito nocivo maior. Por exemplo, a maconha dá a impressão que ela é mais nociva em comparação à bebida alcoólica. Você consegue fazer esse paralelo aí? Ou depende também de quantidade, da repercussão na vida da pessoa? Depende. Mas uma coisa eu posso falar, assim, isso é líquido e certo. Quem trabalha com isso dificilmente vai ter uma opinião diferente. O álcool tá entre as 3 piores drogas que existem. As 3 piores? Sim. O álcool, sim. Quantas pessoas morrem por causa do álcool? Primeiro, acidentes. De todos os tipos, não só acidente de trânsito. Vai trabalhar embriagado, sobe numa altura e cai de lá. Quantas pessoas ficam violentas por causa do álcool e destrói a família inteira por causa disso? Né? E porque é o mais consumido. Teve pesquisas que mostraram que mais de 50% da população brasileira já provou o álcool. 60%, 65% já provou o álcool. Dessas, umas 30% fazem uso regularmente. Então, a gente acaba usando essa questão do lícito, do ilícito, mas isso não quer dizer tanta coisa. Lógico que daí a discussão vai para outro caminho, falar sobre legalização de drogas, tudo isso, tá? Mas a pessoa esquece que o poderio nocivo daquela substância, mesmo ela sendo lícita, não é por causa disso que ela é lícita ou não é lícita, sabe? Não é pelo mal que ela faz ou não faz. É questão de legislação. É uma questão cultural. Eu diria que até histórica. Histórica. Porque sempre foi, né? E quando tentaram proibir, deu um monte de problema, né? Lá nos Estados Unidos, né? Na época da lei seca. Mas, por exemplo, a nicotina. A nicotina é uma tragédia para a saúde pública. Ela tá ligada a mais de 300 doenças diferentes. A nicotina? A nicotina. Ela é a mais nociva para a saúde física, quase. Entende? Nem o crack não tá ligado a tantos quadros clínicos quanto a nicotina. Doença cerebrovascular, vários tipos de câncer. São dezenas de câncer que são causados por nicotina. E mesmo assim ela é liberada. Então, é um ponto muito importante que você levantou, né? Eu não estou dizendo aqui que tem que liberar todas as drogas por causa disso, porque o álcool é nocivo, mas uma coisa que as pessoas não sabem, o álcool, ele simula várias doenças da psiquiatria. Por exemplo, existe a depressão causada pelo álcool, o transtorno bipolar causado pelo álcool, a psicose causada pelo álcool, a demência alcoólica, a disfunção sexual causada pelo álcool, transtornos de ansiedade causado pelo álcool, toque causado pelo álcool, fora a síndrome de abstinência alcoólica, que é uma das mais graves que tem. É muito melhor sofrer de uma abstinência por crack do que uma abstinência alcoólica grave. Você não vai morrer por uma abstinência de crack, mas você vai morrer por uma abstinência alcoólica se você, assim, tiver num grau já muito avançado e não tiver um médico para estar... É que, na verdade, o álcool,
A exemplo de outras drogas também, né? Ele causa falsa sensação de alegria e de prazer, né? E até naquele momento causa, né, doutor? Só que tem um efeito rebote, né? Principalmente para quem já tem uma tendência de depressão, né? Uma ansiedade, né? Vai potencializar a manifestação do problema, né? Você sabe que dentro das classificações das substâncias, o álcool, ele tá registrado como uma droga depressora. Depressora? Depressora. Daí você fala é? assim, por que a pessoa fica alegre? Porque uma quantidade pequena do álcool desinibe. Todo mundo sabe disso. Você faz piada que você não faria se não tivesse alcoolizado. Né? Se solta. Se solta dança, e faz fala. coisas que é melhor não contar aqui, falar, né? é Nem falar, vamos deixar quieto. Mas depois de certo nível alcoólico, então quando começa uma concentração de álcool a ficar muito elevada no seu sangue, você começa o quê? A ter um rebaixamento das suas funções mentais. Coordenação motora, lentificação, até poder chegar no coma. É possível morrer de tanto beber? Sim. Sim. Já teve pessoas famosas que acabaram morrendo, não era uma tentativa de suicídio. Bebeu demais ou misturou e acabou falecendo pela depressão respiratória, de tanto que bebeu. Em nível cerebral, doutor, como que o álcool age no cérebro? No sistema nervoso central? Qual que é a repercussão, de uma forma mais detalhada, que você poderia dizer sobre? Tá, eu vou tentar assim simplificar ao máximo. Então, a pessoa ela toma o álcool. O álcool, ele passa muito fácil pelas membranas. Então, ele rapidamente sai do intestino, passa para o sangue. Ele até passa ali pelo fígado primeiro, antes de ir para o resto do corpo. Mas o fígado não dá conta de metabolizar tudo e rapidamente ele chega no cérebro. Então, quando ele chega no cérebro, ele começa a diminuir a conexão entre os neurônios. Ele vai silenciando os neurônios. Então, quando ele começa a silenciar essa região do controle, começa a ficar engraçadão. Mas daqui a pouco ele começa a silenciar as outras regiões também. A da coordenação motora, até silenciar até a região que te mantém acordado. Quantas pessoas que passam do nível de bebê, você vai ver a pessoa tá lá meio desmaiada, dormindo. Então, ela diminui a interação entre os neurônios, ela vai silenciando os neurônios, tá? Ela potencializa o efeito do neurotransmissor que chama GABA. GABA. Então o GABA tá circulando ali, só que ele fica muito mais potente na presença do álcool. Ô, doutor, você citou uma questão que talvez esteja interligada, você falou a questão de ficar descontraído, ficar mais, né? A suposta coragem, a pseudo-coragem, e aí precipita muitas pessoas, né? No volante, de atacar pessoas, de enfrentar, de se envolver em conflitos, em brigas, porque o álcool também dá essa falsa sensação de coragem, de poder, de força, né? Antigamente a gente chamava isso de bebedor problema. O que é o bebedor problema? É aquele que bebe e dá dor de cabeça para as outras pessoas. Para si próprio e para os outros, né? Então você está dando alguns exemplos. Pega o volante, fica muito corajoso, né? Racha, velocidade. Valente, fica valente, enfrenta pessoas, né? Então esse é o famoso bebedor problema. Isso é uma questão complicada, porque você não sabe o efeito que o álcool vai fazer em você até você experimentar aquela determinada quantidade de álcool. Não tem como prever assim. Por exemplo, se nós dois sairmos para beber, será que eu vou dar dor de cabeça para você? Será que eu vou fazer tudo isso? Causar vexame e tudo? Você não tem como saber. Eu tenho se, digamos assim, no passado eu já tive essa experiência, né? Mas também vai mudando com o tempo. O nosso cérebro, ele tá em constante mudança. Quando você joga uma substância ali que é tóxica para ele, essas pessoas não param para pensar. Mas assim, ela acha que ela vai ficando mais resistente ao efeito da substância. Mas não, ela tá fazendo o cérebro dela começar a funcionar de um jeito que não é o jeito que ele foi projetado. Então, vamos supor que você beba 5 garrafas de cerveja todas as noites, certo? Para você se manter acordado, o teu cérebro ele vai ter que aumentar a função de outros neurotransmissores. Por exemplo, o glutamato, que é um neurotransmissor excitatório. Então, o seu cérebro vai ter que ficar mais excitado, porque você está usando muito álcool. O dia que você não usar álcool, você certamente vai ter uma crise de abstinência. Ou picos de ansiedade, tremores, ou até ter uma convulsão. Porque o teu cérebro está condicionado a funcionar de uma maneira e ele está esperando você consumir álcool. Às vezes a gente fala para a família, ele não pode parar de beber agora. Ele precisa internar para depois parar de beber. Porque se ele tentar parar em casa, ele vai convulsionar em casa. Forte, abrupto. Exatamente.
Imagina o nível do problema, né? Uhum. Então a gente está falando das drogas mais inibitórias, que é totalmente contrário, por exemplo, da cocaína. É o raciocínio inverso, porque ela é uma droga excitatória. A cocaína. A cocaína, o crack. Crack é cocaína, né? É a mesma coisa. Só que a via de consumo é diferente, mas a substância ativa é a mesma. Uhum. Agora, em termos de efeitos, se for comparar a cocaína com o álcool, os efeitos nocivos, a impressão que dá é que são bem mais devastadores? Ou não, também vai depender de quantidade? Vai depender da vulnerabilidade Vulnerabilidade. de cada um. Porque a cocaína, ela é um estimulante. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer o teu cérebro ficar mais acelerado. Você vai ficar mais eufórico, mais animado. Tudo. Só que ela tem um efeito no teu sistema circulatório também. Isso as pessoas esquecem. Então, eu já vi muitos casos da pessoa ter um AVC hemorrágico depois de usar a cocaína. AVC hemorrágico. Porque você está usando uma droga que é simpatomimética. Então, ela pega o seu sistema nervoso simpático e estimula ele. Então, você faz vasoconstrição, teu coração dispara, tua pressão vai lá no alto. Só que a pessoa não percebe isso, porque ela está intoxicada pela substância, né? Dá para ver pelo olhar, assim, dela, que ela tá... Doutor, então falando especificamente do álcool, é possível afirmar que não existe nenhum benefício em consumo do álcool, ainda que seja em doses moderadas? Falo para os pacientes lá, né? Não os que já passaram, assim, do limite e hoje a gente classifica já com esse transtorno por uso. Eu falo assim, o álcool, ele tem uma razão de ser dentro de um contexto de você estar feliz com a tua família, num lugar seguro, com pessoas que você gosta, um casamento, um churrasco eventual. Tua vida não pode girar em torno dele, entendeu? Se você tá começando a considerar que você só vai fazer uma coisa se tiver a bebida, fala assim, esse casamento não tem bebida, né? Casamento de... Não tem graça. Daí. Eu não vou. Aí você tem que começar a rever os teus conceitos, porque a alegria tua, da tua vida, não pode vir de uma substância. Ela tem que vir de dentro do seu ser, entende? Ele pode estar presente ali para otimizar a situação, né? Eu não sou contra, assim, agora vamos proibir o álcool. Não. Mas a pessoa usar álcool para dormir, álcool para conseguir conversar com as outras pessoas, usar álcool para controlar sintomas de ansiedade, de depressão, o álcool não é um remédio, né? Ele tem uma função recreativa, né? As pessoas costumam dizer, talvez, não sei se existe um respaldo científico para essa questão, de que dependente químico não tem cura. Isso procede? Depende? Como que você avalia essa questão? Então, isso não é uma mentira, sabe? É duro falar isso. Mas é que acontece o seguinte, lembra que eu falei que é uma doença que tem os seus fatores de risco? Os fatores, uma vez impostos, eles nunca mais vão embora, entende? Se você tem uma genética favorável para o álcool, você vai ter a genética favorável para o resto da tua vida. Se você recaiu no álcool por causa de conflitos, em algum momento vai ter outro conflito e você vai estar sobre risco, né? Se você tem déficit de atenção e hiperatividade ou uma personalidade mais aberta, isso vai continuar existindo. Então, o que a gente acaba trabalhando com o paciente, que a única forma, assim, de você se certificar que você não vai ter problema com aquela substância é não entrando mais em contato com ela. É igual, eu faço uma analogia, com perdão de quem está nos ouvindo, mas eu faço muita analogia da substância, cocaína, o álcool, com um amante. Entende? Você pode trazer uma alegria por um momento, mas vai trazer uma dor de cabeça por um tempo muito maior. Logo você vai ter que fazer aquilo sempre escondido, aquilo vai deixar a tua família insatisfeita, e vai chegar um momento que você mesmo vai cair na real e vai falar assim, o que eu tô fazendo com a minha vida? Não quero ser falsamente moralista aqui, tá? Mas eu uso essa analogia para o paciente entender que a substância, ela começa a ganhar um corpo na vida dele. Tem paciente que dá apelido para a substância. Como assim? Ele dá um apelido.
Meu gole, né? Meu mé, meu mezinho. Relação intimista. Meu parceiro, Quem fuma, quantas pessoas assim, ó. Meu parceiro do peito aqui, ó. Mas isso para você denota digamos, uma seriedade do problema, uma intimidade muito grande com o problema, uma dependência? O que Isso é muito simbólico. É simbólico? Lógico. O psiquiatra, o psicólogo, ele tá atrás desses simbolismos. Se é um amigo do peito dele, é um amigo inseparável dele. Primeiro você vai ter que reconstruir essa imagem que ele tem da substância, para depois você reparar. Quem que vai querer deixar o seu amigo no peito e nunca mais revê-lo? Nunca mais falar com ele? Como é que eu vou cessar o tabagismo de alguém que trabalha com cigarro como se ele fosse o melhor amigo, o bom companheiro? Não tem como. Primeiro tem que estruturar essas questões para depois a gente entrar realmente no comportamento. Doutor, você já comentou, mas qual que é a análise que você faz de uma expressão que as pessoas utilizam? Eu bebo para relaxar, eu bebo para quando eu dar uma descontraída, relaxar, enfim, se sobressair diante de situações que geraram estresse, uma ansiedade. Você já comentou, mas eu queria que você se aprofundasse um pouquinho mais, porque é uma expressão muito corriqueira e às vezes a pessoa nem se dá conta do significado que aquilo tem para a vida dela, né? É verdade. É um pouco cultural também, né? Essa questão de vamos beber para afogar as mágoas, né? É uma coisa cultural. Vi isso desde pequeno. Então, muitas vezes a gente repete coisas que estão registradas na nossa mente, mas não é algo assim que eu cheguei a essa conclusão. Eu simplesmente absorvi dos meus pais, dos meus amigos, da vida, né? Então eu acabo repetindo aquilo sem fazer uma reflexão do que aquilo realmente significa para mim, né? Tudo bem, o álcool ele pode funcionar em algumas circunstâncias nesse sentido. A pessoa vai lá, tem uma dor emocional e ela se entorpece aqui. Mas vamos pensar, a dor foi embora mesmo? Ou você só ficou entorpecido por um tempo? O quão resolutivo é isso, entende? Porque, por exemplo, tem gente que entra no consultório... Alívio imediato. Mas tem gente que entra no consultório e tá deprimido, daí você fala assim, vamos tomar um remédio, então, um antidepressivo. Eu falo, não, eu não vou tomar remédio, né? Eu vou ficar dependente disso, né? Pra minha vida. E você fica assim, mas daí você vai beber para aliviar os teus sintomas? Sendo que o remédio alivia por um tempo, mas um tempo duradouro, e depois você tira o remédio e acabou o problema. O álcool ele não vai fazer isso, ele não vai resolver o problema. Aliás, vai piorar, potencializar. Né? Eu não sei, doutor, se você acompanha no teu consultório, mas uma coisa que a gente vê muito facilmente, observa, pessoas que têm problemas conjugais ou com a namorada, tal da fossa, e que usa o álcool como uma forma de tentar aliviar aquela dor interna, aquela dor psíquica, né? E eu já ouvi muitas pessoas falarem isso, olha, eu vou beber porque eu tô na fossa, eu levei um pé no traseiro, enfim, mas que no outro dia tá numa depressão profunda. Quantos modões antigos, né, quem gosta, assim, de música mais sertaneja, tudo, não tô falando mal, tem essa temática. Vou beber pra esquecer, né? Aquela dor de cotovelo. Muitas músicas, né? É cultural. É cultural. E a gente só repete. Só repete. E eu nem vejo isso como um problema, sabe? Porque isso é meio que eventual, assim. Isso não tem um término por semana. Eu vejo, assim, a questão de beber para se divertir e querer se divertir sempre, a todo momento, em qualquer lugar, tudo sem limite, a falta de limite, eu vejo como mais pejorativo, é mais problemático do que efetivamente a pessoa que tá num momento, assim, muito... Mas uma coisa que você falou é que tem muita razão. Lembra do começo da conversa. O álcool é uma droga depressora. Se você já tá deprimido, ele não vai ser aquilo, ele pode te aliviar por um momento, mas certamente no outro dia você vai estar pior do que você estava antes de começar a beber. Sim, com certeza, com certeza. Agora, uma coisa que você falou, né, doutor? O álcool, ele entorpece, então ele transmite uma falsa sensação
de alegria, de alívio para aquela dor, especialmente a dor psíquica que as pessoas atravessam, né? Então, essa falsa sensação, acredito que muitas pessoas vão nessa vibe aí, nessa expectativa de que o álcool, mas não é resolutivo, né? Mas sabe aquela história que você procurou um negócio, às vezes você encontra outro? Isso não é incomum. De às vezes você tá muito deprimido, tá mal, daí você começa a beber. Você começa a ficar um pouco entorpecido. Mas logo você começa a perceber que você vai ficando mais negativo ainda. E é perigoso, porque a pessoa vai perdendo o filtro. Então ela vai, às vezes, brigar com alguém, ou às vezes ela vai fazer algo contra ela mesma, que ela não faria se ela não tivesse bebido. Isso é lenda, de que a pessoa que faz algo sobre efeito de álcool, ela faria a mesma coisa mesmo sem ter bebido. Eu já ouvi isso sempre. Não é verdade. Não é verdade. Não, o álcool desinibe. Porque a gente tem uma região do cérebro que é o nosso controle inibitório. Ele é importantíssimo. Eu não posso levantar aqui e dar um tapa na tua cara. Mas se eu tiver embriagado, pode ser que eu faça isso. Não vou fazer, eu sou na paz, pode ficar tranquilo. Eu fiquei meio assustado aqui agora. Pode ficar tranquilo, até porque acho que eu ia tomar outro de volta, né? Então, mas com o álcool você perde esse freio, entendeu? Então, até para fazer maldade contra si mesmo, né? Ou contra pessoas. Quantas pessoas me relatam terem dito ou terem feito coisas que depois se arrependem para a vida inteira, mas eles fizeram sob o efeito do álcool aqui. Dizer algo para os filhos, para a esposa, para o chefe, destrói uma relação, às vezes, por causa de... Então, é um risco, sabe? É um risco. Eu diria que é uma roleta russa numa situação dessa, a pessoa beber. Doutor, agora, como que você analisa o quadro atual? Você vê as dependências aí, de uma forma geral, a doença, né, que leva a pessoa a depender de álcool, de drogas ilícitas, maconha, cocaína. Você vê como algo crescente, algo está aumentando? Qual que é a análise que você faz sobre isso aí? Como que você observa? Olha, nós temos sim, digamos assim, dos anos 90 para cá um aumento, tá? Do consumo de todas as drogas, exceto o cigarro, a nicotina. Exceto o cigarro? Agora, de uns anos para cá, o cigarro começa a acelerar novamente. Porque o cigarro foi a única droga que teve, assim, uma interferência pública bastante benéfica. Então, você não poder fumar dentro de estabelecimento comercial, tudo isso fez com que as pessoas parassem de fumar. Não 100%, mas reduziu um monte. Então, você vai ver os gráficos, todas as drogas foram aumentando. Cannabis, cocaína, álcool. O cigarro caiu. E você acha que isso aí teve uma influência? A questão não, certamente, isso é líquido e certo. Foram políticas públicas. Que até chegar o eletrônico. Começou lá com os arguilhas, né, tudo. E agora, depois passou pro vape e agora o pod. Mas é menos nocivo? Muito pior. Muito pior? Muito pior. Por incrível que pareça, né? Você vai falar assim, mas o cigarro, né, tá cheio de química ali dentro. Tudo é químico, né? Como se fosse bem natural, né? Se fumar glicerina com nicotina. Mas o problema maior é na quantidade. Um pod hoje, ele equivale a centenas de cigarros. Um pod. Centenas. Eu não tô falando dezenas, eu tô falando centenas. Centenas? Centenas. Fazendo um cálculo rápido aqui, tá? Se você fuma um pod por mês, e tem muitas pessoas que fumam num final de semana, isso aí vai te dar uma média de uns 40 cigarros por dia, 2 maços por dia. Louco. As pessoas não têm essa noção, hein, doutor? De uma forma geral, as pessoas não têm essa noção. Não tem. Já chegou adolescente lá no consultório, ou adulto jovem, assim, na faculdade, que fuma, assim, a cada 15 dias, a gente vai fazer o cálculo, dá 80 cigarros por dia, 4 maços. Da pessoa fala, não é possível. Quem fuma, ou quem conhece gente que fuma, me fala que horas que a pessoa começa a fumar. Antes de sair da cama. Nem com cigarro isso não acontece. Você coloca o pod no travesseiro, antes de sair da cama, dá a primeira puxada. Não ouvi isso de uma pessoa, ouvi isso de uma dezena de pessoas. Então, algumas pessoas que fumam acordam de madrugada, vão no banheiro, fumam um cigarro. E todo mundo que fuma pod faz isso. Não de ir no banheiro, de pegar aqui, fumar, colocar de volta, virar por outro lado e tentar dormir de novo. Nem precisa explicar que dá um problema no sono, porque a nicotina é uma droga estimulante.
Então afeta diretamente a questão do sono. Você vê isso aí como um modismo, doutor? Esse cigarro eletrônico? Ou as pessoas têm a falsa impressão que causa menos efeitos nocivos para o corpo? Como que você analisa, doutor? Você sabe, assim, que é inacreditável a gente estar discutindo sobre cigarro eletrônico, né? Porque, digamos assim, a nicotina, ela é lícita no Brasil, né? Você pode comprar cigarro em qualquer lugar. Mas, assim, ninguém poderia vender um cigarro eletrônico porque ele não é legalizado no Brasil. Com perdão de quem compra ou quem vende, mas nós estamos falando de uma prática ilegal, né? Ele é uma evolução da indústria. A indústria viu que estava perdendo, né, espaço, principalmente para a indústria da cannabis, né? A indústria da cannabis começou a avançar muito mais que a indústria do cigarro e eles precisavam se reinventar. Então, eles se reinventaram. Eles fizeram algo que você consegue fumar escondido, algo que você pode pôr sabor, então tem apelo para os mais jovens. Então é um fator mercantilista. Exatamente. E sabe o que é o pior? Que eu me lembro exatamente quando veio os primeiros cigarros eletrônicos. Eles vieram como uma proposta de tratamento anti-tabaco. Tratamento. Eles falavam, não, você vai começar a fumar um negócio aqui que a gente vai diminuindo a concentração de nicotina até você parar de fumar. Nunca vi isso acontecer, só vi aumentar. Mas isso já foi premeditado. O interesse era... Aí eu não sei, Não aí sabe. fica a cargo de cada um, Entendi. né? Mas Entendi. essa é uma curiosidade grande. Ô, doutor, de um modo geral, o dependente químico, agora falando também das diversas drogas, ele tem consciência do grau de dependência ou não? Depende de pessoa para pessoa. Depende. Mas eu digo que essa consciência, ela é volátil. Volátil. Então, vamos lá. Você foi lá final de semana, deu uma embalada, usou lá cocaína, crack, alguma coisa. Enquanto você tá naquela aceleração, não passa pela cabeça que isso é um problema. E no outro dia, quando você para de usar, você se arrepende. Você fala, eu nunca mais vou usar, isso só me arrebenta. Então, tem os momentos em que a pessoa cai na real. Entende? Tem os momentos. Mas, curiosamente, eu vejo assim mais fácil a pessoa cair na real com as drogas mais, entre aspas, pesadas do que com as lícitas. Né? Eu tenho mais problema no consultório para falar sobre maconha e álcool do que as outras drogas. Porque é óbvio para todo mundo, até para o usuário de crack, que crack faz mal, sabe? É porque normalizam as outras drogas? Exatamente, mas que o usuário de cannabis fala que cannabis faz mal? Às vezes eles querem provar para mim, que estudo isso, que eu tô errado. É incrível, vários vão. Ainda mais agora que surgiu o remédio com base de cannabis. Então, cannabis virou cannabis medicinal. Mas assim, uma coisa é você ir num laboratório, fazer um extrato daquilo, você colocar uma dose correta, uma quantidade de THC muito baixa, uma quantidade de THC de canabidiol bem mais alta, você purificar aquilo e fazer a conta gotas. Outra coisa é o cara fumar um monte de baseado e achar que tá fazendo um tratamento, né? Não, isso não é um tratamento. Né? O tratamento com base de cannabis é a droga manipulada no laboratório. Sim. Doutor, já que você falou de tratamento, já estamos caminhando para o final, o que existe? Quais os recursos que são utilizados para o dependente químico? Embora você já falou que o termo é outro, né? Mas vamos usar isso aí, né? Pode usar o termo consagrado. Cada droga funciona de uma maneira no cérebro. Então, cada uma tem um tratamento diferente. A gente vai ter que falar especificamente de cada uma delas. Porque medicações, né? E até formas de abordagem mudam um pouco. Mas tem algumas coisas que valem para todas, né? Por exemplo, uma boa avaliação até para estruturar qual vai ser o tratamento. Porque tem tratamento que dá para fazer em casa e tem tratamento que vai ter que fazer numa clínica. Não vai ter jeito. Ah, é? Sim. 50% dos Por causa internamentos. do nível do 50% dos internamentos de psiquiatria é dependência química. Não é? Os outros 50% é todo o resto, depressão, surto psicótico, isso aqui. 50% é dependência química. Se não for mais, mas isso eu tô jogando assim dados meio antigos já, né? Mas cada substância tem a sua especificidade. Né? Por exemplo, eu tenho drogas para controlar a vontade de beber, mas eu não tenho drogas para controlar a vontade de usar cocaína, por exemplo. Entendeu? Ah, é?
E daí parte para qual via? No tete a tete, conversando. Ah, é? Né? Puxa. Clínica, NA, religião, daí tem várias estratégias que a gente pode lançar mão. A farmacologia, a medicação, ela é uma parte muito pequena do tratamento da dependência química. O tratamento da dependência química é uma mudança de hábito. Para mudança de hábito, você tem que mudar a tua vida. Então aí, nesse caso, especificamente, vai depender da vontade da pessoa. Muito da vontade da pessoa. Porque quando se fala de medicamento, tratamento medicamentoso, depende da vontade também, mas existe a substância química para ajudar. Mas nesse caso específico que você falou que não tem a parte medicamentosa, aí é o tete a tete, aí depende mais ainda. Muito mais. Consciência, força de vontade. Muito mais. Por isso que em alguns casos, assim, a doença já está tão avançada e a pessoa tão desconectada da realidade, que às vezes o internamento ele é necessário, mas não é nenhum internamento porque a pessoa quer internar, não é internamento voluntário. Às vezes é um internamento que a família intervém para salvar a vida da pessoa, é um internamento involuntário. Então, desses 50%, aí uns 20% é de internamento involuntário. A pessoa não queria internar, ela não queria parar de usar droga, mas mesmo assim, a família colocou lá. Na verdade, nós estamos falando de um problema muito sério, né? Porque a droga afeta a vontade. Você não falou agora que é muito dependente da vontade da pessoa? E quando a própria doença afeta a sua vontade? Você vira escravo dela. Você não consegue nem querer melhorar. Claro. Verdade. Doutor, terminando já nosso bate-papo, tá? Mas eu sempre faço questão de te convidar para estar mais presente com a gente. Tem muitas coisas importantes aí dentro da tua área, tá bom? Desejo uma boa noite para você, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado. Tá Agradeço a todos ali, claro, né? A paciência aí. E deixa na tua agenda lá pra gente nos encontrarmos mais rapidamente. Tá bom? Vamos, sempre que, tá bom? que puder, papo aqui é sempre muito importante para todos envolvidos. É um tá bom, prazer. doutor? Grande abraço, boa noite, até a próxima. Obrigado, boa noite. Pessoal, Mídia e Saúde na TV está terminando por aqui, mas nos encontramos na próxima quarta. Não deixem de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV. Um forte abraço e até a semana que vem.